Olha, nós vamos tratar agora de um assunto, gente, que realmente é um assunto preocupante. Até porque a gente tem visto hoje o assédio no ambiente de trabalho crescendo cada vez mais. E muitas das vezes perdendo ou saindo do controle. Por isso nós vamos conversar hoje com a gerente de gestão em pessoas, Rosana Daniele Marques. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso Tribuna Independente. Olha, o assédio, eu não tinha visto, depois quando eu vi os dados que a produção me apresentou, eu fiquei realmente preocupado, sabe? Porque muitas das vezes, Rosana, a gente não sabe qual que é o limite, ou as pessoas muitas vezes não identificam qual que é o limite entre você dizer que é uma simples cantada, Sim. ou que é uma intervenção menor, ou quando realmente é assédio. Poderia explicar para a gente qual que é esse limite? Realmente, né, Fábio, é muito difícil entender esses limites, né? Porque os limites, eles são muito subjetivos, então depende muito. Às vezes o que é o limite para mim não é o limite que é para você. Então, Verdade. a gente sempre tem que pecar, talvez, pelo excesso, né, do que talvez pecar pela falta, né? Então, acho que é importante começar esses movimentos de discutir o assunto, porque realmente está muito em alta, né? E as pessoas estão se falando mais sobre conduta, ética, os limites, né? Então, acho que é importante a gente começar a falar que, inicialmente, esse limite, ele é do indivíduo, né? Então, ele é meu, ele é subjetivo e ele tem que ser entendido pelo externo, né? Olha, a gente gostaria de falar também, juntamente com a questão do assédio, um pouquinho sobre a questão da ética. Sim. Como que ela se aplica adequadamente, por exemplo, no ambiente de trabalho? Olha, a ética, ela é também um aspecto que está sendo bastante difundido, né? Só que quando a gente fala da ética, a gente não fala de uma tabela onde a gente consulta ali o que pode e o que não pode, né? A ética, ela é construída nas relações. Então, a gente tem que sempre buscar entender qual o limite do outro, em qual ambiente que eu estou, né? Para a partir daí a gente ter o nosso combinado. Então tem que ser bom para ambas as partes. E a ética, ela é construída nas relações, né? E a moral, ela é o resultado disso, né? Então acho que a gente tem que sempre buscar ter uma boa compreensão do externo, né? E se perguntar sempre, isso que eu vou fazer, ele é ético, né? Ele é bom para ambas as partes? Faz sentido? Vai me deixar com vergonha depois ou não? Então, acho que esse é um ponto de vista que a gente tem que discutir bastante e difundir. Aliás, já que você está tocando nessa parte da ética se transformar em algo moral, como que você vê hoje, por exemplo, as empresas? A gente percebe que o relacionamento profissional, ele tem se tornado cada vez mais instável e cada vez mais difícil de ser lidado. Porque as pessoas já perderam um pouco a noção da ética e da moral. Por que isso acontece no ambiente profissional, hein? Bom, no ambiente profissional a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Sim. Então, às vezes, 8, 9, até 10 horas dentro do ambiente de trabalho. E superando os desafios, né, obstáculos, vivenciando situações, relações, que às vezes você pode até mesmo confundi-las, né? Então, às vezes passa muito tempo com aquele colega de trabalho, né? Ele te dá um certo apoio e aí a situação, a relação começa a ficar um pouco mais íntima, né, do que deveria. Então, é aí que começa a se misturar um pouco os objetivos, né? E é aí que a gente tem que ter bastante discernimento para saber se é esse tipo de relação que a gente quer promover, né, viver, ou se não. Né? Então, é aí que começa, né, o início da nossa conversa de estabelecer bastante os limites, né? Deixar claro quais são as regras de convivência naquele espaço. Né? E aí a gente começa a regular esses ambientes de trabalho. Né? É uma necessidade da atualidade regular esses ambientes. A mulher ainda é a grande vítima ou já mudou essa estatística? Eu acho que a mulher ainda não adianta, né? Acho que a gente vem numa luta, né, no sentido de empoderamento, né, a mulher no mercado de trabalho, ela vem alcançando cada dia mais postos de gestão nas empresas, né,
E eu acho que ainda rola muito ainda no ambiente de trabalho, infelizmente, né? Algumas culturas que depreciam, né, esse papel da mulher. Então, se fala muito da questão da vestimenta, por exemplo, hoje em dia, Sim. né? Não dá para a gente negar que esse assunto ainda ele existe, mas que eu acho que, como vem sendo muito discutido, a tendência é minimizar, né? Porque a gente não tem que falar de gênero, homem ou mulher, a gente tem que falar de competência, né? Principalmente no ambiente de trabalho, resultado. Então, eu acho que isso tende a se acabar, né? Tende a eliminar aí com o tempo. Nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre a questão do assédio moral, né? Inclusive na questão das competências. Mas nós vamos conversar daqui a pouquinho. Me espera aqui. Muito bem. Rosana, vamos falar um pouquinho então sobre a questão do assédio moral? Vamos. Existe muito abuso de autoridade hoje nas gestões e principalmente dos gestores em relação à sua equipe? Olha, eu acho que é um assunto ainda que, não que eu diria que existe muito, eu acho que vem melhorando com o passar do tempo. Mas não adianta, né? A gente sabe que às vezes aquela questão da hierarquia, né, da pessoa ela ser, ter um cargo maior, né, do que a outra, às vezes ela pode confundir um pouco o poder que ela tem, né, sobre o outro. Então, eu acho que não diria que que está tão grande quanto antes. Acho que houve uma melhora porque hoje se fala muito mais de ética, conduta, responsabilidade moral, né, assédio sexual. Então, são coisas que hoje já vão para a mesa do executivo. Então, hoje se discute muito até que ponto a minha autoridade ela se faz necessária ou não, né? Pois é, às vezes a gente se pergunta a respeito disso e se pergunta também quais são as causas, né, que realmente, efetivamente, trazem esse assédio ao trabalho. Existe uma causa para esse tipo de assédio, não? Olha, eu acho que, na verdade, não é que existe uma causa, né? São um conjunto de fatores, né? Que propiciam. Que propiciam. Então, eu acho que uma empresa que não tem muito bem as suas regras, as suas diretrizes claras, né? Com ciência dessas diretrizes, né? De como ela funciona, eu acho que, obviamente, é uma empresa mais propícia a isso, né? Então, a gente tem que entender muito o contexto, né, do que a gente está falando, porque existem empresas que são mais propícias do que as outras. Olha, tem muita gente aqui falando assim, Fábio, pergunta para ela como fica a questão das conversas que são realizadas através, eu vou falar português, claro, fofocas que são realizadas. São causas de assédio, Rosana? Olha, é um assunto bem delicado, né? Existe em todas as empresas. Todas, né? Todas. Não tem jeito. Não tem jeito. A fofoca, ela existe e a gente tem que saber lidar com ela, né? Pois é. Então, eu acho que a gente também tem que ter uma postura íntegra, né? No sentido de não disseminar ainda mais, às vezes, uma informação que a gente recebeu de um colega de trabalho e que a gente nem tem certeza daquela informação. Então, tomar cuidado quando a gente fala do outro, né, para uma outra pessoa. Então, eu acho que a fofoca, ela existe, ela tem que ser mitigada, eu acho que ela não deixa de existir. Então, o que a gente puder fazer para mitigá-la, melhor. E com a que existe e que a gente não tem muito controle sobre ela, eu acho que a gente tem que ter uma certa maturidade de saber lidar, né, com esse tipo de fofoca, de falatório, entender que muitas vezes ela é inerente às relações humanas e saber ter um jogo de cintura de eliminar ali o foco, não se deixar envolver tanto emocionalmente com aquilo, né? Porque, afinal de contas, a fofoca, do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Ela vai, né? Mas muitas das vezes as pessoas utilizam informações, entre aspas, né, privilegiadas, até para utilizar esse tipo de informação de maneira perniciosa. Sim. Muitas das vezes até agindo com chantagem, não é? Sim. E aí entra o assédio também na questão da chantagem. Qual que é a relação direta entre esses dois elementos, assédio e chantagem? Tem uma relação super direta, né, Fábio? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente percebe esse movimento de chantagem, principalmente no ambiente organizacional, né? Então, a gente tem que justamente se unir, né, junto com as áreas responsáveis, né? E aí, hoje em dia, a gente tem ferramentas para isso, né? Então, quando eu percebo que a empresa, ela tá, a liderança ou um colega, um par,
de trabalho está agindo em não sendo condizente com o Código de Ética e Moral, está praticando chantagem ou está fazendo uso de uma informação privilegiada, eu tenho que ter um caminho, né, uma forma de levar isso para discussão. Então, hoje, as empresas têm um canal de denúncia, por exemplo, né, que pode ser usado tanto de forma anônima, quanto também uma forma onde eu coloco lá os meus dados e fazer essa denúncia, né? E essa denúncia tem que ser tratada. Uma coisa que eu notei aqui, que o assédio ele é considerado um crime de acordo com o artigo 216-A do Código Penal, quando a pessoa se aproveita do cargo, por exemplo, em exercício, para retirar uma vantagem sexual, por exemplo, de um subordinado. É só na questão sexual ou nessa questão moral também se enquadra esse tipo de ação? Também se enquadra. Também se enquadra? Também se enquadra. A partir do momento que eu denigro a sua imagem, né? Moralmente, né? A sua imagem moralmente, eu já estou praticando um ato ilícito, tá. né? E eu tenho que responder por isso. Então, a moralidade, ela também hoje é vista aí de forma trabalhista aí como sendo realmente uma questão a ser trabalhada, né? Agora, uma pessoa que está nos assistindo, de repente fala assim, bom, Fábio, vocês estão falando aí, você e a Rosana, sobre assédio, e eu estou passando uma situação dessa na empresa em que eu trabalho. Qual que é a primeira ação que a pessoa deve ter? Bem delicado. Acho que deve ter bastante gente, talvez, escutando essa matéria e realmente pensando em situações que vivencia no ambiente de trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa pensar sobre o que está acontecendo e entender se ela quer resolver essa situação internamente ou se ela realmente quer sair dessa situação, sair da empresa, né? Então, ela tem que entender o que ela quer fazer. Se ela quer tratar essa situação de uma forma anônima, existem hoje formas, métodos que ela pode utilizar para fazer com que a empresa saiba dessa conduta. Porque muitas vezes a gente está passando uma situação lá na área que a gente não leva isso para a chefia ou não compartilha, né? E aquilo fica vivendo ali isoladamente. Sim. A gente acaba não corrigindo a situação. Então, tem que entender exatamente o que você quer fazer. Se você quer tratar a situação, então vá em frente, né? Leve isso, não deixe passar, coloque os seus limites, diga em que ponto que estão extrapolando esses limites. E se você acha que a empresa já não condiz com seus valores, né, já não faz mais sentido para você, busque uma recolocação. Entendi. No caso, por exemplo, daquelas pessoas que estão se sentindo assediadas sexualmente falando, ou seja, estão sentindo uma pressão por conta, às vezes, do cargo, muitas das vezes, da situação que a pessoa se encontra ali. Ela deve procurar, primeiramente, a ajuda jurídica ou esse é o último recurso que a pessoa tem que utilizar? Olha, ela tem hoje muitos recursos, né? Eu acho que ela tem que realmente entender o que ela quer, né? Eu acho que esse é o princípio de tudo. Um exemplo, só para a gente exemplificar aqui, uma pessoa que, de repente, recebe uma cantada de um superior ou de uma superiora, como que ela se coloca nessa situação? Porque muitas das vezes realmente é uma cantada, ou aconteceu. um pedido de namoro, enfim. Aquilo pode ser interpretado de uma maneira equivocada e aí se levar às outras consequências. Como que eu sei quando está se extrapolando esse espaço? Eu acho que você vai perceber que está extrapolando quando aquilo te causa mal, né? Então, quando você percebe que está demais, que a relação está abusiva, que você entende que aquilo não foi dado essa liberdade, né, para o outro, a gente tem que buscar um recurso. E o recurso administrativo da empresa, ou seja, o recurso judicial, são ferramentas para a gente lidar com isso. Uma coisa que me vem à mente bastante é com relação, por exemplo, a pessoa, ela já recebeu a cantada, disse não quero, né? E aí continua se fazendo a investida com a pessoa. Então, nesse caso, especificamente, é um caso clássico de assédio, não é? A partir do momento que eu externalizei, que eu não estou gostando, que eu não quero mais, e isso continua, né? E às vezes até intensifica, né? Porque aí quando a cantada ela já está exposta, ela está clara, a pessoa já
como colocou as cartas na mesa, né, acaba às vezes intensificando. Então você tem que saber, se você não quer dar continuidade àquilo, você tem que tomar as devidas providências que você acha necessário, né, importantes. Olha só, eu também sei que existem empresas que têm um canal específico de denúncias desse tipo de assunto. Sim. Eu posso utilizar esse tipo de canal? É uma ferramenta eficaz? Com certeza. O canal de denúncia, ele surgiu justamente para dar um suporte, uma robustez para esses códigos de ética, né, que as organizações possuem. Até para elas manterem o código de ética delas mesmas, né? Com certeza. O código de ética é como um documento vivo, né, certo. Que esteja ao alcance de todos, onde a gente entenda o que a empresa coloca como uma deliberação, qual a conduta que a empresa terá em determinadas situações. Então, o código de ética, ele ganhou mais robustez atrelado ao canal de denúncia. O canal de denúncia, por sua vez, por ser um sistema, a gente consegue, através dele, levar essa queixa, né, essa denúncia à frente. Entendi. Bom, já existem evidências, por exemplo, que no momento certo há necessidade da empresa intervir. Sim. Quando que é esse momento que a empresa, percebendo, por exemplo, que há uma situação como essa com o seu corpo de colaboradores e de que forma que a empresa age com esses colaboradores? Bom, uma empresa competitiva no mercado, ela tem que estar atenta a tudo que acontece dentro dela. Uhum. E os profissionais, eles são recursos importantíssimos para essa organização. É através dele que a organização consegue alcançar os seus resultados. Então, nada mais correto do que a gente observar como que estão as coisas com os nossos profissionais. E, a partir do momento que a gente detecta que existe esse abuso, existe essa antiética, né? Porque a gente diz, né, muito esse conceito da antiética, não que exista falta de ética, né? Então, a empresa ela tem que agir rapidamente, né? E ela tem que estar suportada por um código de ética e conduta e também por um canal de denúncia, que eu acho que é importantíssimo. Uma pergunta que cabe nesse momento a empresa identificou, ela já relacionou, já tentou resolver o impasse, não conseguiu, ela pode optar pela demissão dos colaboradores? Pode sim. Eu acho que a partir do momento que existe a denúncia, a gente tem que tratar. E ela sendo realmente fidedigna, né, a gente tem que tratar e muitas vezes ocorre sim de ter a demissão desse profissional que foi o denunciado. Ou dos profissionais, muitas das vezes, né? Muitas das vezes também. Porque às vezes não é um só, né? Sim. Olha, tem as perguntas dos telespectadores, eu quero que você participe com a gente. Nós estamos ao vivo, são 9 horas e 25 minutos, 11 95033 6870. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Então vamos lá, vamos para Campinas, São Paulo. A Helena Ramos pergunta: Rosana, como distinguir uma bronca do chefe de um caso de assédio moral? Delicado, hein, Tá prestando atenção, hein? Delicado, Helena. Mas eu acho que você tem que pensar o que exatamente é o seu limite, né? Qual que é o seu limite? Você acredita que isso já está abusivo? Ou você consegue lidar com essa resposta, esse tratamento do seu chefe? Então, você tem que entender o que faz sentido para você, né? E se você achar que a relação ela está extrapolando, né? A cobrança ela está sendo realizada de uma forma excessiva ou de uma forma que te prejudica moralmente, você tem que tratar essa relação, né? Tratar essa situação. E aí, de novo, volta para você, né, refletir se você quer dar continuidade com essa chefia ou se vocês têm que discutir a relação e entrar num consenso, né? E dar sequência, porque afinal de contas, uma relação de trabalho ela tem que ser positiva, né? Tá. No final das contas, tem que ter uma soma, né? Então, acho que é importante refletir, Helena. Olha, tá todo mundo prestando atenção aqui com a gente. Brasil ligado, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. O Kleber de Presidente Prudente está dizendo assim: Fábio, pergunta para a Rosana o seguinte: eu sofri esse tipo de assédio que vocês estão conversando, mas numa área que vocês não falaram ainda, sobre brincadeiras com um colega. Ele fazia aquelas brincadeiras de programas de televisão de humor. Tá. E isso foi ficando cada vez pior, até que eu fui
transferido da minha área para uma outra área e depois, posteriormente, de uma empresa para outra, porque essa empresa que ele trabalhava prestava serviço para uma grande multinacional. O rapaz continuou na empresa e fazia parte do quadro de funcionários. Como que fica no caso de brincadeiras, né? O famoso bullying, aí entra no bullying, bullying, entra. Fábio, eu acho que aí a gente está trazendo uma questão que, de novo, né? A gente tem que entender que o ambiente de trabalho, ele tem que ser bom para todo mundo. Então, a partir do momento que ele é bom só para mim, já não está sendo bacana, tem que ser bom para todos. Então, essas brincadeirinhas no ambiente, elas muitas vezes prejudicam. Então, a gente também tem que tomar cuidado para que isso não seja um assunto aí que vá trazer uma certa situação para o colega de trabalho indelicada, né? Então, as brincadeirinhas, principalmente em ambientes mais jovens, mais descontraídos, elas têm que ser dosadas. Como qualquer comportamento nosso, né? Eu acho que a gente tem que dosar. Ah, sem dúvida, né? Para não ter excessos. É verdade. Né? Olha, agora o Fabrício Santos, lá de Palmas, no Tocantins. Um abraço a vocês aí do Tocantins. Está perguntando, assédio moral pode ocorrer já na entrevista de emprego, Rosana? Bom, eu acho que o assédio, ele pode acontecer em qualquer relação, desde que as regras, né, para quem está participando daquela relação, não estejam claras, né? Tá. Então, às vezes, um entrevistador, né, naquele ímpeto de extrair ao máximo do profissional, entender a sua vida pessoal, profissional, às vezes ele pode trazer questões ou perguntas que possam constranger quem está do outro lado da mesa. E aí a gente também tem que, novamente, lembrar que a gente tem que se colocar no lugar do outro, saber fazer uma leitura se aquilo está sendo coerente, se não. Mas eu acho que se a gente não prestar atenção nas nossas ações, o assédio ele pode acontecer, a gente pode prejudicar aí o interlocutor. Olha só, nós temos uma pergunta que vem lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É o Fábio, é meu xará. Seu xará. Ele está dizendo assim, se o assédio for com uma criança ou com um adolescente, isso é possível e é passível de denúncia? Olha, a gente tem aí já muitos... Ele cita aqui no caso, desculpa interromper, claro. Numa escola, por exemplo. Numa escola. É considerado um assédio. Sim, eu acho que é um assunto bem delicado, porque a gente tem já há muitos anos o estatuto, por exemplo, da criança e do adolescente, né? Então, as crianças, elas já possuem direitos institucionais, né? E quando a criança está numa fase de formação, é muito importante que ela ganhe boas referências. Então, se os responsáveis por essa criança ou por esse adolescente tá percebendo uma mudança de comportamento ou identificaram que na escola que essa criança estuda, nas relações que ela frequenta, está acontecendo coisas desse tipo, acho que tem que ter uma tomada de decisão, claro, aí, de ação. Claro. Tem que tomar muito cuidado, principalmente quem está se formando, né? Nossa, agora entupiu aqui de perguntas. Nossa, a Jane de São Paulo está perguntando, dizendo que a pergunta dela é parecida com a anterior, diz que ela foi assediada pela chefe com desrespeito, inclusive. Um assédio moral, né? Desrespeitosa com a funcionária. E ela queria denunciar sem prejudicar a empresa, quer dizer, denunciar a chefe sem prejudicar a empresa, somente para que ela pudesse tratá-la melhor. Isso é possível? Então, quando o assédio, né, o ato acontece dentro da organização ou por profissionais que pertencem a essa organização, não tem como não vincular a organização. Entendi. Então, por isso que novamente vem a postura da liderança, né? Justamente de deixar claro, porque às vezes o que está acontecendo ali é sim conta da empresa, né? Brincadeira em excesso é sim um tema a ser discutido internamente. Tá. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender um pouco mais quando existem esses posicionamentos da empresa, até para evitar esse tipo de situação, porque a gente não consegue desvincular. Claro que não, né? Olha, o Flávio Santos, de Osasco, São Paulo, está nos assistindo e fala assim, Fábio, pergunta para a Rosana
que vocês estão falando muito dos funcionários, mas Muitos os chefes também podem sofrer assédio moral? Ao contrário, hein? Eu acho que a gente está, como eu disse, né, propenso a passar por situações como essa em qualquer tipo de relação. Claro. Pode acontecer sim, né? Existem pessoas de diversas personalidades no ambiente de trabalho. Então, a gente tem muito aquele mito de que sempre o chefe, né, que é o protagonista da história, mas muitas vezes a situação é invertida. Então, não dá para a gente determinar que um é isso, outro é aquilo. Não. Depende muito daquela relação que está acontecendo. Bom, o Marcelo de Campos, lá de Sorocaba, está perguntando se ser alvo de piadas e risadas dos colegas ou do chefe, principalmente nas festas de final de ano, é considerado assédio moral. Esse aqui deve ter tido algum caso lá, Marcelo? Né? Marcelo de Campos, lá de Sorocaba. Marcelo, eu acho que a pergunta é para você, né? Isso, né? Se para ele foi, né? Isso, se para você foi um desrespeito, se você se sentiu constrangido, se para você trouxe uma situação indesejada, você, obviamente, você tem que levar isso à tona, tem que se colocar, né? A gente tem que permitir aquilo que faz bem para a nossa vida, aquilo que não faz, a gente tem que repudiar. Então, a pergunta acaba voltando para ele. Você acha que foi um assédio, né? Essas brincadeiras, né, que aconteceram, então... Acho que Elvis Pereira, lá de Paraty, no Rio de Janeiro. Beijo aos cariocas, estou com saudade, já passei o final do ano lá, foi ótimo. Está perguntando assim o Elvis, qual é o tipo de assédio moral mais frequente no Brasil, Rosana? Mais frequente no Brasil? Nossa, me vem alguns na cabeça, assim, né? Eu não sei se talvez o mais importante, né? Mas eu acho que essa coisa no ambiente de trabalho, de ter, às vezes, um chefe um pouco mais rude, que fala um pouco mais forte, né? Eu acho que existem pessoas que encaram isso de uma forma desrespeitosa e eu acho que quando a gente abre para saber aí quais tipos de assédio que mais acontece, eu diria que acontece dentro do ambiente de trabalho, onde essa questão... Cobranças excessivas, por exemplo, né? Cobra um monte de coisas que o funcionário não pode fazer. Expõe, né, esse funcionário em público. Acho que são coisas aí que mais acontecem. Que papo gostoso, Rosana. Muito obrigado, viu, Obrigada, com a delicadeza Fábio. E por tratar esse assunto tão sério assim com tanta tranquilidade. Obrigado, viu, por ter vindo, tá? Obrigada.